Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gostei da luz desse novo lugar. É, Vim aqui trazer algumas reflexões curtinhas que eu tenho refletido e aplicado bastante, né, na minha vida aqui nos bastidores. E uma delas eu vou contextualizar para vocês entenderem do que elas tratam e como vocês podem aplicar, né, na vida de vocês. E quando eu tava lá no outro lugar que eu tava morando, tinha algumas coisas perto, dava pra fazer a pé, então eu um dia fui sair pra caminhar, pra resolver as coisas a pé. E, e aí eu lembrei na esquina da rua que quando a gente prende o abdômen, sabe? Que a gente enxuga a barriga pra tirar foto. A gente trabalha essa musculatura, né? Porque a gente tá contraindo o músculo do abdômen. Então, mesmo que estiver caminhando, isso ajuda também a trabalhar a musculatura, porque, enfim, né, ajuda a trabalhar a musculatura e eu fiz isso na rua. Só que na hora em que eu fiz isso, tava passando uma pessoa do outro lado da rua, assim, que nem olhou pra minha cara, mas a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, será que essa pessoa vai pensar que eu tava fazendo isso pra me mostrar, né, me mostrar mais magra, tentar forçar que eu não tenho barriga, sendo que eu tenho. Em questão de gordura, né, gente? Mas enfim. E aí começou as paranoias, assim, muito rapidamente, na velocidade do nosso pensamento. E logo em si, é porque assim, eu tenho um histórico que eu já tive distorção de imagem quando eu era mais nova. Por coisas que eu via, né, dentro de casa, cobrança, com certeza minha avó foi muito cobrada por isso, minha mãe também deve ter sido muito cobrada por isso, e assim foi passando, né? E eu tive muito essa cobrança de mim comigo mesma e da família, né? Mesmo de forma inconsciente sendo passado aí. Então eu tive distorção de imagem. Nunca fui gorda, gorda, a não ser agora, né? Que eu tô sobrepeso, bem sobrepeso. Eu tô, acho que, nossa, não sou boa de contas, mas vamos lá. 60 para 80, são mais de 20 quilos a mais que eu tô agora. Então, assim, tô com sobrepeso, inclusive estou aqui cuidando, por questão de saúde. E então eu tive essa questão sabe quando você senta e aperta a perna assim, que. Aperta não, né? Todo mundo que senta, quando a gente senta a coxa, ela dá uma dobrada de tamanho, né? Porque, sei lá, pressiona, né? A carninha da coxa fica maior de todo mundo. Não importa se a pessoa é magra, se a pessoa é gorda, de todo mundo. Eu achava que isso era. Nossa, eu tava super gorda, né? E não tava, mas na minha cabeça eu tava, né? Eu só fui perceber isso depois que eu cresci e eu fui rever fotos antigas minhas, né? E quando eu tava com uns 13 anos, eu lembro de que eu tava lá na roça, né, onde eu morava numa chácara, e tava de biquíni, morria de vergonha do meu corpo. E eu tava, sabe, segurando a barriga assim, colocando a barriga pra dentro porque eu achava que eu era gorda. Só que eu olhando essas fotos hoje, vendo as minhas costelas aparecendo, sabe? Os ossinhos, assim, tudo. E eu achando que eu era gorda, tipo, olhar aquela minha magreza toda e eu achando que eu tava gorda. Naquele momento eu percebi que eu tinha distorção de imagem, né? Que eu tive distorção de imagem, assim, muito forte. E o quão louco é, né? Essa questão da nossa cabeça, do que a gente acredita, do que a gente enxerga sobre a gente. Então, tudo isso para contextualizar a minha história, né, da esquina lá que eu fui caminhar e que eu segurei a barriga, porque tem todo um histórico, não é uma coisa assim só, ela só fez isso e toda essa paranoia em cima dessa situação não foi, né? Tem toda uma história por trás. E contando um pouquinho dessa história para vocês, se vocês entenderem. E aí eu parei,
muito rapidamente também, assim como veio muito rápido esse pensamento para mim, eu também consegui responder esse pensamento, perceber que ele estava vindo e responder a ele muito rápido também. Que foi me questionar, né? Pera, você tá fazendo isso para você ou você tá fazendo isso para os outros? Né? Eu tava contraindo a barriga por causa da minha musculatura, porque eu queria trabalhar ela para sustentar melhor minha coluna, sentir menos dor nas costas. Enfim, eu tava fazendo isso para mim, para minha saúde, porque eu queria, ou eu tava fazendo para agradar o outro, para talvez a outra pessoa nem tava olhando, entendeu? Mas a gente se preocupa muito, né? Com esse olhar do outro, com o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, o que o outro vai julgar. E às vezes é aquilo, né? Que eu tenho postado esses dias aqui, esses últimos tempos, o mundo não gira ao nosso redor, né? O mundo não gira ao meu redor, o mundo não gira ao seu redor. E apesar de eu falar tranquilamente desse jeito, as primeiras vezes que eu ouvi isso, e dependendo do momento que eu tô pensando, como eu tô vivendo, essa frase dói. Dói no ego, assim, de um jeito, um orgulhinho fica mexido aqui, né? Porque a gente sempre acha que é por conta da gente que alguém falou alguma coisa, que alguém fez alguma coisa, mas nunca é. Né? É sempre por conta da pessoa, porque a pessoa quis, porque a pessoa não tá bem ou porque a pessoa tá muito bem. Não é por causa da gente. Né? Assim como também a gente faz as coisas que fala, foi por você que eu fiz isso, foi pra você que eu fiz isso, mas é pra gente, né? Mesmo que a gente fique bem fazendo bem pro outro, é porque a gente fica bem fazendo bem pro outro que a gente tá fazendo, né? Mas naquele momento foi uma pergunta muito assim pera, eu tô fazendo isso pra mim, eu tô fazendo pro outro, né? Você tá fazendo isso porque você quer ou você tá fazendo pra agradar o outro, Vanessa? Né? Então foi um puxão de orelha assim que eu dei em mim que talvez sirva aí para vocês refletirem se vocês estão fazendo as coisas para vocês, né? Se está fazendo isso por você, para você, ou se está fazendo isso para os outros. Porque às vezes a gente nem sabe o que, que o outro quer, o que, que o outro. Não adianta. Se a nossa vontade, se os nossos desejos, os nossos pensamentos mudam a todo instante, podem mudar, por que não um do outro? Né? Então, assim, a gente se pautar no que a gente não tem controle, que é a vontade do outro, é o desejo do outro, é a ideia do outro, é o pensamento do outro, é o querer do outro, assim como as expectativas dos outros, né? A nossa muda, a nossa expectativa muda dos outros também. Então, querer suprir a expectativa de todo mundo e querer agradar todo mundo é uma armadilha assim sem fim. Por isso é importante cada vez mais a gente trazer essa consciência de que a gente está caindo nessa armadilha para opa, não vou botar o pezinho ali não, sabe aquela armadilha assim que prende nosso pé? Porque senão a gente fica preso nisso, né? E aí a gente se machuca, aí fica difícil sair. Quanto mais a gente tenta sair, às vezes mais a gente se machuca. Então, quanto antes a gente se conscientizar disso, né, melhor pra gente não cair nessas armadilhas, não se machucar tanto. E muitas vezes a gente também não machucar os outros, né, por conta dessa nossa, às vezes, falta de consciência, falta de atenção no que está acontecendo dentro da gente. Porque muita coisa pode estar acontecendo fora da gente e realmente está o tempo inteiro. Mas o que acho que é importante mesmo é a gente perceber como que a gente está, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, como que a gente está lidando com tudo isso que está acontecendo aqui dentro da gente, né? No sentimento, no pensamento, na energia, no corpo da gente, corpo físico também. A gente não tem um corpo físico à toa, então percebe ele também, o que ele está te dizendo, né? Que sinais que ele está te trazendo, o que isso significa para você, porque o seu corpo funciona do jeito que ele funciona, né? A gente tem semelhanças aí com as outras pessoas, mas vale a pena muito você trabalhar esse autoconhecimento também, de perceber sobre o seu próprio corpo físico, como ele funciona, o que te faz bem, o que não faz, assim como todas as outras coisas. Mas é isso, fica essa reflexão sobre você se questionar, você está fazendo o que você está fazendo por você, para você, porque você quer, ou você está fazendo isso pelo outro? Porque muito provavelmente depois você vai querer cobrar isso de alguém, né? Só que não é obrigação nenhuma do outro retribuir. Então é importante aí você tomar essa consciência, né, do que você está fazendo, por que você está fazendo, para quem que você está fazendo. Porque se a resposta não for, tô fazendo isso porque eu quero, tô fazendo isso para mim, por mim,
alguma coisa ainda precisa ser ajustada. Então é isso.